Polícias do Brasil e dos Estados Unidos realizam operação conjunta para combater imigração ilegal. Polícia de Massachusetts identifica e procura suspeito de matar brasileiro em uma festa. Interpol divulga 7 brasileiras que estão na lista vermelha de procuradas da organização. De olho em Campeonato Mundial de Surf para Cães na Califórnia, brasileiro compartilha na internet o treinamento com seu melhor amigo. E brasileiro lidera grupo de cientistas que conseguiu decifrar o DNA completo de espécie extinta. Esta é a primeira vez que os especialistas conseguiram alcançar uma visão mais completa do código genético dessa espécie, que ainda desperta o interesse dos estudiosos. Essa novidade pode abrir uma nova era de pesquisas de animais históricos. Olá, muito boa noite. Boa noite. Cientistas brasileiros participaram de um estudo inédito e também impressionante aqui nos Estados Unidos. A equipe conseguiu decifrar o DNA de um mamute de 52 mil anos. Tudo isso só foi possível graças a um pedaço de pele conservada do animal que foi encontrada no solo congelado da Sibéria. A repórter Eloá Orazen conversou com os especialistas brasileiros com exclusividade. Dos livros de história direto para as manchetes de ciências. Os mamutilanosos voltam a ser notícia mundo afora milhares de anos após sua extinção. E isso graças a uma nova descoberta com tempero brasileiro. Este pedaço de pele de 52 mil anos, encontrado intacto e conservado no gelo da Sibéria, possibilitou os cientistas a reconstruir os cromossomos, pequenas estruturas filamentos que carregam o DNA do mamute. E 2 brasileiros participaram desse projeto histórico e inédito. Nesse estudo, então, a gente, pela primeira vez, conseguiu reconstruir a estrutura 3D num cromossomo fóssil, que, na verdade, a gente nunca imaginava que isso seria possível. Mas, graças aos nossos colaboradores experimentais, onde a gente tem uma interação muito forte aqui no centro, a gente foi possível ter acesso a esses dados e poder fazer toda a modelagem computacional e a teoria que chegamos de como que o genoma, apesar de degradado, ele ainda fica em umas estruturas com relação de pouca mobilidade que permitiu a gente, então, criar essa teoria e fazer a modelagem. Quando você pegou essa amostra, você observa de que, apesar de todo esse período, quando o mamute foi congelado, de maneira que a amostra foi congelada e desidratada, ela cai num estado físico que a gente chama de estado de vidro. É que nem o vidro que você observa. Ele é um líquido, mas ele demora muito tempo para se mover. Então é um líquido muito lento. Então, apesar de 52 mil anos, ainda a estrutura foi mantida. A molécula do DNA foi totalmente destruída em pequenos pedaços, pequenos fragmentos, mas esses fragmentos não andaram o suficiente, de tal maneira que a estrutura ainda ficou gravada na amostra. Esta é a primeira vez que os especialistas conseguiram alcançar uma visão mais completa do código genético dessa espécie, que ainda desperta o interesse dos estudiosos. Essa novidade pode abrir uma nova era de pesquisas de animais históricos. A gente consegue, então, ao longo da evolução, começar a entender melhor como que a parte da expressão gênica, os genes ativos e inativos, acabaram mudando. Como, por exemplo, que o mamute, por ele ter bastante pelos, por conta da adaptação ao frio também, ele tem regiões onde que os genes são diferentes do elefante que a gente encontra, que é uma espécie mais moderna. E eu quero terminar lembrando que esse projeto é um sucesso da ciência moderna, onde você inclui uma interdisciplinar enorme. Sucesso aqui envolveu não esses grandes colaboradores biológicos, mas o pessoal pegou as amostras, mas do nosso lado, a composição computacional e de física teórica que foi necessária para interpretar. Isso seria impossível sem ter esse acoplamento, essa sinergia entre todas essas ciências junto. Ainda são necessárias mais pesquisas para decifrar todo esse genoma do mamute, mas essa descoberta já levantou ideias polêmicas, como a possibilidade de, no futuro, recriar ou não espécies extintas. Que incrível! E a gente segue falando de brasileiros, mas agora sobre um surfista que está dedicando todo o seu tempo para uma competição diferente e inusitada. Ele está treinando o seu cachorro para pegar ondas numa prancha. A ideia é levar o fiel escudeiro para o Campeonato Mundial de Surf de Cães na Califórnia.
Estes são Todd e Diego Araújo. A dupla está rodando o litoral brasileiro numa aventura que só vai terminar nos Estados Unidos. Há um ano, o brasileiro está ensinando o Border Collie a surfar no mar para participar do Campeonato Mundial na Califórnia. Para essa missão, os melhores amigos estão passando por diferentes praias brasileiras para o animal aprender a pegar ondas em condições variadas. Eles já passaram por 6 estados nessa van que Diego transformou em transporte, moradia e local de trabalho. O brasileiro é barbeiro. Enquanto viaja, ele oferece seus serviços de barba e cabelo para humanos e animais. Diego iniciou esse projeto em 2022 com o seu primeiro cão, um bulldog francês que acabou morrendo no ano passado na Bahia por causa de uma doença rara renal. O brasileiro decidiu seguir a viagem e adotou um Border Collie. Desde os 3 meses de idade, Todd aprende a surfar, nadar e não ter medo das ondas. A competição mundial de dog surf está programada para acontecer em setembro na praia de San Diego, na Califórnia. O Brasil encostou nos Estados Unidos e se tornou o segundo país do mundo com o maior número de academias de ginástica. Os dados foram divulgados pela International Health Racquet and Sports Club Association, a entidade que reúne profissionais do setor de exercícios físicos ao redor do mundo. Hoje, o Brasil tem mais de 30 mil academias no país e depois da pandemia houve uma explosão de unidades do modelo low cost lá no nosso país. Mas, segundo a pesquisa Google Sports Study, apenas de 21 a 28% dos brasileiros frequentam as academias. A maioria da população prefere fazer exercícios em casa ou ao ar livre. Essa tendência está em alta, segundo os especialistas, por causa da crescente cultura de bem-estar. Agora tem um rápido intervalo e na volta, a Polícia Federal do Brasil deflagra a operação contra a migração ilegal para os Estados Unidos. E Joe Biden anuncia novo plano para facilitar acesso à regularização de status para jovens imigrantes. Américas no ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A Polícia Federal do Brasil fez uma nova operação em Minas Gerais para combater a imigração ilegal aqui para os Estados Unidos. A ação foi motivada depois da agressão contra 7 brasileiros que estavam no México e planejavam cruzar a fronteira ilegalmente. Este vídeo circulou nas redes sociais e nas televisões do México. 7 brasileiros foram capturados, agredidos e mantidos em cárcere privado em Cancún, em maio, quando tentavam cruzar ilegalmente a fronteira do território americano. Os atravessadores queriam mais dinheiro. Em investigação, a polícia descobriu que os 6 homens e uma mulher tinham sido enviados ao México por uma quadrilha que atuava nos Estados Unidos e no Brasil. As polícias dos 2 países trabalharam em conjunto para prender os responsáveis pelo tráfico ilegal de imigrantes. A operação, chamada Ninho de Serpentes no Brasil, cumpriu ontem 2 mandados de busca e apreensão em Governador Valadares, Minas Gerais. Nos Estados Unidos, um brasileiro que não teve a identidade revelada foi preso. Ele vai ser deportado. Os investigados vão responder pela prática e promoção de imigração ilegal e podem ser condenados até 5 anos de prisão. E hoje o presidente Joe Biden anunciou novas medidas sobre imigração para expandir os acessos à regularização de status no país. O plano foi revelado em Las Vegas durante um discurso para a maior organização latina de direitos civis do país. A nova ação da Casa Branca visa melhorar, sobretudo, a vida das crianças imigrantes. A partir de 19 de agosto, por exemplo, certos menores de idade que estão aqui no país sem status e cônjuges de cidadãos norte-americanos poderão solicitar residência permanente legal sem sair do país. Além disso, o Departamento de Educação dos Estados Unidos também revelou uma medida que amplia o programa federal TRIO para garantir mais acesso aos integrantes do programa DACA. A ação oferece aos alunos de baixa renda mais oportunidades educacionais, incluindo visitas às faculdades e apoio para conseguir as inscrições. Em junho, Biden já havia anunciado outras ações executivas com foco em jovens imigrantes para ajudá-los a conseguir permissão de trabalho e outros benefícios. De fato, essa nova medida trará um benefício para cerca de 500 mil de imigrantes indocumentados que hoje não têm acesso aos seus documentos,
principalmente porque necessitam fazer o pedido de waiver, de perdão, e necessariamente precisam aguardar o julgamento desse pedido fora dos Estados Unidos, sem qualquer garantia de retorno, que inviabiliza por completo. Então hoje, através dessa nova medida, a partir de 19 de agosto, eles poderão então fazer os seus pedidos de documentos, de waiver, e não precisarão mais aguardar esse julgamento fora dos Estados Unidos. Essa medida também beneficia os filhos de cidadãos americanos que estão indocumentados, criando caminhos, inclusive, para acesso à universidade. No terceiro dia da convenção republicana em Wisconsin, os holofotes vão estar brilhando para J.D. Vance. O senador de Ohio vai fazer daqui a pouco o primeiro discurso como candidato a vice na chapa de Donald Trump na corrida presidencial. Vance, de 39 anos, deve se concentrar na sua incrível biografia, na história pessoal de superação e como conquistou um lugar de destaque. É esperado que ele fale ainda sobre problemas atuais na segurança interna, além da política externa. Ele também deve fazer um meia-culpa do seu passado de crítico a Trump. Vance deve defender o envio de mais armamentos para Israel, Taiwan e pedir uma redução de ajuda à Ucrânia. Hoje está sendo considerado o dia mais importante da carreira do senador de Ohio. O discurso de J.D. Vance deve acontecer por volta das 9h30 da noite. A expectativa é que ele mantenha o tom agressivo contra os democratas e defenda o tema de hoje, fazer a América forte mais uma vez. Donald Trump vai estar na plateia acompanhando toda a performance do companheiro de chapa na corrida à Casa Branca. No Oriente Médio, Israel cumpriu a promessa e intensificou os bombardeios aéreos no norte, no sul e na região central da faixa de Gaza. Hoje, a ONG Human Rights anunciou que os terroristas do Hamas cometeram vários crimes contra a humanidade, como nos mostra agora o enviado especial da Record, Matias Brotero. Um relatório revela que o Hamas e outros grupos terroristas cometeram centenas de crimes de guerra nos ataques a Israel em outubro do ano passado. O documento, divulgado hoje pela organização Human Rights Watch, tem 236 páginas. Entre os crimes relacionados estão ataques contra civis, tratamentos cruéis e desumanos, violências sexuais e mutilações. Um vídeo mostra um túnel de mais de 700 metros usado pelo Hamas. A estrutura, que ficava no sul da faixa de Gaza, foi destruída pelas forças de Israel. Em um discurso no parlamento israelense, o primeiro-ministro disse hoje que o Hamas só fará concessões sob pressão. Benjamin Netanyahu vai viajar a Washington na semana que vem, onde deve discursar no Congresso. Enquanto isso, no norte de Israel, a troca de tiros continua na fronteira com o Líbano. O líder do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, declarou que o grupo irá atingir novos alvos em Israel caso os civis continuem sendo mortos. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. No próximo bloco, polícia de Massachusetts identifica e procura suspeito de matar brasileiro em uma festa. E mais, Interpol divulga imagem de 7 brasileiras procuradas que estão na lista vermelha da organização. A polícia de Massachusetts anunciou que identificou o suspeito de matar um adolescente brasileiro durante uma festa de aniversário. O suspeito é também brasileiro e considerado foragido. Até agora, outros 3 jovens, também originais do Brasil, foram detidos. Igor Correia tinha 16 anos quando foi baleado em uma festa com mais de 300 jovens em uma casa de Northborough, Massachusetts. O crime aconteceu em maio deste ano. Além da morte do brasileiro, outras 2 pessoas ficaram feridas na confusão e foram levadas para o hospital. Quando a polícia foi chamada e chegou na casa, encontrou 3 brasileiros escondidos em um carro que portavam armas sem autorização legal para isso. Na época, eles foram detidos, mas não sofreram acusação por conexão direta com o tiroteio fatal. O Alisson Teixeira da Silva, de 20 anos, Arnoldo Nogueira Filho, de 19, e Pedro de Souza Passos, de 27, foram indiciados por porte ilegal de arma e munição. Mas só agora, mais de 2 meses depois da morte de Igor, a polícia da região anunciou que identificou o principal suspeito do assassinato. Eric Coelho dos Santos, de 20 anos, também é brasileiro e é considerado foragido. A Interpol, a Polícia Internacional, divulgou uma lista das mulheres mais procuradas por uma variedade de crimes em diversos países. E 7 brasileiras têm um nome nesse catálogo, entre elas uma que é procurada há 50 anos e é conhecida como a Viúva Negra por matar os companheiros.
Estas são as brasileiras que integram a lista das mulheres mais procuradas do mundo. As agências policiais de 190 países parceiros receberam essas imagens e estão na busca dessas criminosas. Entre as procuradas está Heloísa Gonçalves Duque Ribeiro. Ela é uma das mais famosas da Interpol. A brasileira é procurada há mais de 50 anos. Ela ficou conhecida como viúva negra por matar os companheiros e roubar os bens deles. Ainda há acusações contra ela de tortura e tentativa de assassinato de um filho. A Interpol acredita que a brasileira esteja vivendo nos Estados Unidos desde 1994, circulando entre Califórnia, Flórida, New York e Virgínia. A última localidade que ela foi rastreada teria sido Miami, na Flórida. O roubo de dados de quase todos os clientes da gigante de telecomunicações AT&T surpreendeu aqui os Estados Unidos e disparou um alerta: os cuidados com os celulares. Você sabe se o seu smartphone é um livro aberto para os hackers? Sabe como deixar o seu aparelho mais seguro? Como proteger os seus dados? A repórter Carla Marinho foi atrás dessas respostas. Usar o smartphone pode parecer seguro, mas não é. Cada aplicativo acessado ou rede gratuita de internet, como de hotéis e shoppings, permite que todos os seus dados pessoais, localização e histórico de buscas sejam rastreados por empresas e até por hackers. Colin Walk, especialista em segurança cibernética, diz que uma das dicas é limitar a quantidade de aplicativos que você coloca no celular, aumentar a privacidade para terceiros, evitar as redes gratuitas. Ele ainda afirma que cada aplicativo é uma oportunidade para os hackers de plantão. Every single app you download, you should seriously consider not downloading, because every one that you download, you're increasing the threat surface, the number of opportunities that an individual has to hack you. Mas o especialista explica que as tecnologias estão avançando muito rápido e, junto com elas, os crimes cibernéticos. A recente violação dos dados da gigante da telefonia, AT&T, foi uma das formas de alertar as pessoas sobre os reais riscos. We have gotten far too lax, and I think maybe todos estão muito relaxados e acho que talvez esse ataque pode ter acordado as pessoas. O roubo dos arquivos aconteceu entre 1º de maio e 31 de outubro de 2022 e no fatídico dia 2 de janeiro de 2023, quando os Estados Unidos enfrentaram uma interrupção generalizada dos serviços de internet e ligação. Na época, pelo menos 70 mil clientes da AT&T ficaram com os telefones fora de serviço. A gigante americana de telecomunicações AT&T pagou $370 mil para resgatar dados de clientes roubados por um hacker e só divulgou esse crime agora. Os criminosos virtuais têm dedicado bastante tempo na obtenção de dados pessoais, de dados cadastrais de todos nós, com o propósito da prática de diversos tipos de crimes. O criminoso, a partir do momento que ele tem esses dados, ele pode, por exemplo, abrir uma conta bancária, fazer um cadastro no nosso nome. Infelizmente, muitas vítimas têm identificado até mesmo empréstimos que foram realizados utilizando as próprias informações, os próprios dados cadastrais, inclusive utilizando cópias de documentos que foram obtidos por meios indevidos. Para evitar situações de risco, os especialistas indicam evitar colocar fotos e qualquer outro item de risco no celular. Não deixe aplicativos e agências bancárias com senhas salvas. Ative o dispositivo de privacidade e limite o acesso de terceiros. Certifique-se sempre de que o microfone e a câmera estão desligados. Não autorize que aplicativos rastreiem a sua localização. Não é uma tarefa fácil, para nós, usuários, termos um completo controle e impedir que isso aconteça. Por isso é muito importante que nós estejamos atentos a qualquer movimentação, a qualquer mensagem suspeita que nós recebemos e tomar providências imediatas, entrando em contato com a empresa ou com o provedor responsável para verificar se algo aconteceu e quais medidas podem ser tomadas nesse caso. E se eu for lesado, se os meus dados forem acessados indevidamente, porque alguma empresa deixou de cuidar dessas informações, eu inclusive devo procurar um advogado e verificar as medidas de reparação necessárias e possíveis que podem ser aplicadas.
Eu acredito que eu estou bem seguro com o iPhone, pela segurança que ele traz. Então eu não fico preocupado com isso. Se fosse um Android, eu já teria mais precaução, já tomaria mais outras medidas em relação a isso, entendeu? Tem várias maneiras de proteger o telefone, mensagens que eles mandam, scammers mandam mensagens por telefone, por e-mail, tem várias maneiras de prevenir. Então, uma das coisas que a gente olha é o e-mail, né, em cima, tem que prestar bastante atenção de como vem o e-mail, qual a pessoa que está te mandando o e-mail, se tem links, essas coisas, tanto e-mail quanto mensagens, não pode clicar, porque isso pode afetar, pode ter algum vírus, alguma coisa dessa maneira. Então tem vários indicadores, tanto quanto e-mail, quanto mensagens de texto, até o WhatsApp eles estão usando agora. Então, várias coisas. Se alguém que você não conhece ou que você conhece, que está te mandando algum tipo de mensagem, é bom desligar e ligar para a pessoa. Você mesma, para ter certeza que aquela pessoa, mesmo que seja um e-mail de alguma pessoa que você acha que você conhece, liga para a pessoa antes, só para ter certeza que pode ser algum esquema, algum vírus, alguma coisa assim. No próximo bloco, New York torna obrigatória a presença de desfibrilador em acampamentos de verão e centros esportivos. E a gente também mostra a situação de alguns estados do país que sofrem com chuvas torrenciais e inundações. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Ontem, moradores da cidade de Nova York tomaram um baita susto ao ouvir um estrondo alto em várias regiões ao mesmo tempo. Na hora, ninguém conseguiu identificar o que havia acontecido, mas horas depois, a NASA explicou e deixou muita gente chocada. O barulho foi ouvido por milhares de pessoas em todo o Tri-State. Meteors and you wouldn't think, especially like this time of the day. Até em Lakewood, em New Jersey, este homem tomou um baita susto com o barulho e o chão chacoalhando. Ele levanta da mesa e corre até a janela em busca de respostas. Pouco tempo depois, a NASA esclareceu. Foi um meteoro que cruzou o céu de Manhattan a quase 46 quilômetros de distância de Midtown, se quebrou em pedaços e atingiu o solo perto da ilha. We're sitting on the beach here at Monmouth Beach, New Jersey, just enjoying the day. It was a beautiful day. And we heard a loud boom. O Joseph conta que estava na praia e que o barulho foi super alto e assustador. Quando ele descobriu que se tratou de um meteoro que caiu tão perto, o susto foi ainda maior. Wow, that's pretty wild. I guess, know a lot of things go on up there, but you never really expect to just hear boom. A NASA disse que o meteoro não causou qualquer problema ao entrar na Terra e cair tão pertinho de Nova York. Em Illinois, a água de um reservatório ultrapassou o limite de uma barragem que agora corre o risco de romper. A força da água já obrigou os residentes da pequena cidade de Nashville a deixar tudo para trás em busca de segurança. Os funcionários locais dizem que a situação está sob controle e que o transbordamento se deu por causa de chuva excessiva nessa região. As tempestades que têm se espalhado pelo país também inundam outras partes do território, como no condado de Marion, no Arkansas. O Centro Nacional de Meteorologia alerta que as chuvas não vão dar trégua por causa do sistema quente que está pairando sobre o país. E como o solo já está encharcado, aumentam ainda mais as chances das cheias seguirem acontecendo em diversas cidades. A gente vai acompanhar toda essa situação e trazer as notícias aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa agora, ver onde tem a previsão de chuva e sol aqui em boa parte do país. Olha, em Boston a gente tem tempo encoberto com mínima de 67, sol entre nuvens também em Nova York com máxima de 86, mínima de 68. Já tem chuva em Charlotte, Norfolk e Atlanta, toda essa área aí a máxima de 87. Na Flórida a gente tem mais pancadas de chuva ao longo do dia com máxima de 94. New Orleans, olha, não tem trégua não, viu? A chuva continua com trovoadas ao longo do dia. Houston a mesma coisa, Evelyn com mínima de 75, máxima de 92. Essa chuva só vai dar uma trégua ali na região de Brownsville até San Antônio. Em El Paso, sol entre nuvens e continua a previsão de tempestade ao longo do dia, assim como em Albuquerque, onde a máxima fica em 89. Em Phoenix, bastante sol previsto, máxima de 114. Calor também em Las Vegas, com máxima de 109, sol entre nuvens por lá. E de Los Angeles até São Francisco, a previsão é de sol brilhando ao longo de todo o dia.
E nessas férias de verão, em Nova York, os acampamentos e campos esportivos vão ser obrigados a ter um equipamento essencial que pode salvar vidas. Pois é, são os desfibriladores cardíacos. Eles vão precisar estar disponíveis 24 horas por dia em locais visíveis para uso emergencial, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo. A medida foi adotada depois da morte de um menino de 10 anos em um jogo de beisebol em Long Island por parada cardíaca. O local não tinha equipamento disponível e a vida do garoto não pôde ser salva. Desfibriladores são dispositivos que reestabelecem um batimento cardíaco normal, enviando um pulso ou choque elétrico ao coração. Eles são utilizados para evitar ou corrigir uma arritmia. A nova lei exige que pelo menos uma unidade seja colocada em cada jogo, prática, torneio ou competição e também nos acampamentos para crianças e jovens, junto com pelo menos uma pessoa treinada para poder usar o aparelho em caso de necessidade. Nova York é o segundo estado norte-americano com mais acampamentos para crianças. São 384 locais, atrás apenas da Califórnia, que tem 467 espaços do tipo. A cada verão, cerca de 26 milhões de crianças nos Estados Unidos são enviadas pelos pais para esse tipo de colônia de férias. De acordo com a American Heart Association, cerca de 9 em cada 10 pessoas que recebem o choque de um DEA no primeiro minuto de parada cardíaca sobrevivem. Para cada minuto que se passa em parada cardíaca, a chance de sobrevivência cai em 10%. Somente por esses dados já se justificaria a obrigatoriedade de um dispositivo desse em acampamentos, em clubes esportivos e em locais com grandes aglomerações. É óbvio que o DEA, a presença de um DEA, ela vai reduzir a mortalidade dessas paradas cardíacas súbitas, tendo em vista que o rápido atendimento ele é fundamental na sobrevivência das pessoas. Jornal Américas no Ar termina agora. Você fica com mais um episódio de A Rainha da Pérsia e a gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.